Bom, meus queridos, vamos para a aula 3 da semana. E na aula 3 agora nós vamos fazer algumas operações com cosseno. Então, a questão 4 eu quero saber x pertence a 0 a 2π, ou seja, x pertence à primeira volta. E 6 cosseno de x mais 3 igual a 0. Eu quero saber qual é o valor do x, ou seja, eu quero saber qual é o ângulo que essa equação seja verdadeira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o cosseno de x. Então, eu tenho 6 cosseno de x mais 3 igual a 0. Então, eu tenho 6 cosseno de x igual a menos 3. Então, cosseno de x é igual a menos 3 sobre 6. Cosseno de x é igual a menos 1 meio. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber qual é o ângulo que eu coloco lá no lugar de x, que o valor do cosseno vai dar menos 1 meio. Então, para facilitar, eu trouxe a tabela para vocês. E vocês vão procurar de 0 até 2π, quais são os ângulos que têm cosseno igual a 1 meio. Então, você vai perceber que é 120 e também 240. Bom, toda vez que é equação, você coloca em radianos. Então, 120 em radianos vai ser 2π sobre 3 radianos. E 240 graus é 4π sobre 3 radianos. Bom, e com isso nós finalizamos a primeira questão. Primeira questão bem simples. A segunda questão eu quero saber qual é o valor da seguinte expressão. Y é igual a 5 cosseno de π sobre 2 menos 4 vezes cosseno de π, dividido por 2 vezes seno de 3π sobre 2 menos 2 vezes cosseno de π sobre 2. Bom, olha a belezura, eu já misturei cosseno e seno na mesma questão. Na próxima semana eu vou dar aula sobre tangente, eu vou misturar cosseno, seno e tangente na mesma questão. Bom, então qual é a ideia da questão? A ideia é que eu primeiro descubra os valores dos senos e dos cossenos que estão alocados na equação, para depois eu faço a substituição e calculo o valor numérico do y. Então, para facilitar a vida de vocês, eu trouxe uma tabela já com todos os senos e todos os cossenos de 0 até 2π. Lembrando que esta tabela não vai vir na questão, você já deve saber esta tabela, né? Teoricamente, se você fosse fazer uma prova de trigonometria, essa tabela vocês, presencial, essas tabelas vocês teriam que saber, né? Então, por exemplo, presencial eu ia fazer uma prova e aí eu ia colocar a equação e aí eu não ia dar essa tabela. Essa tabela vocês já tem que saber, né? Utilizando aqueles princípios. Nos eixos, né? 1, fora dos eixos é 0 e sabe o de 30, o de 45 e de 60 e aí faz só as simetrias utilizando os sinais, ok? Então vamos lá. Quem são os valores que eu tenho? Primeiro, cosseno de π sobre 2, aí eu vou procurar cosseno de π sobre 2, aí eu percebo que o cosseno de π sobre 2 é 0. Depois vou procurar na tabela onde é cosseno de π. Então, cosseno de π eu vou perceber que está na última linha, que é menos 1. Seno de 3π sobre 2. Então, o seno está na penúltima linha, na terceira linha, de 3π sobre 2. E aí, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o seno de π sobre 2 está na terceira linha, de π sobre 2 também é 1. Né? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar a equação lá e vou substituir. A gente tiver seno de π sobre 2 é 0, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de π é menos 1, seno de 3π sobre 2 é menos 1 e seno de π sobre 2 é 1. Então vai ser, substituindo, nós temos quem? 5 vezes cosseno de π sobre 2 é 0, menos 4 vezes cosseno de π é menos 1, dividido por 2 vezes seno de π sobre 2 é menos 1, menos 2 vezes seno de π sobre 2 é 1. Então, em cima vai ficar 5 vezes 0 vai dar 0, menos por menos vai dar mais, 4 vezes 1 vai dar 4, dividido por 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Então, em cima eu tenho 0 mais 4 é 4, embaixo eu tenho menos 2 vai ser menos 4. Então,
divisão, faz jogo sinal, mais com menos fica menos. 4 dividido para 4 vai dar 1, então vai dar menos 1. Então o valor de y é menos 1. Vamos fazer a última questão da semana. Eu quero saber qual é o menor valor da constante real k para que a equação 5 cosseno de x mais 7k menos 4 igual a 4k mais 3 possua solução. Para ele possuir solução, você deve lembrar que o valor do cosseno, ele também, como ele está dentro da circunferência trigonométrica, o valor do cosseno também, o maior valor é 1 e o menor valor é menos 1, porque tanto o seno como o cosseno, todos os valores estão dentro da circunferência trigonométrica. Então, o maior valor é o raio, que é 1, e o menor valor é o raio na parte negativa, que é menos 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o cosseno. Então, a igualdade é 5 cosseno mais 7k menos 4 igual a 4k mais 3. Então, isolando, fica 5 cosseno igual a quem? 4k, baixei. O 7k está positivo, ele vem negativo. O 3 eu baixei. O 4 está positivo, está negativo, ele vem positivo. Então, 5 cosseno de x é igual a quem? 4k menos 7k vai dar menos 3k. Mais 3 mais 4 vai dar mais 7. Então, isolando o cosseno de x é igual a menos 3k mais 7. O 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós sabemos que o cosseno está entre menos 1 e 1. Ou seja, o maior valor é 1, o menor valor é menos 1. Então, quer dizer o seguinte, quem é o cosseno de x? Menos 3k mais 7 sobre 5. Então, menos 1 é menor ou igual a menos 3k mais 7 sobre 5, que é menor do que 1. Ou seja, substitui o valor do cosseno de x por o valor dele, que é menos 3k mais 7 sobre 5. Bom, aí nós vamos resolver essas desigualdades simultâneas. Então, o jeito de fazer faz a primeira com a segunda, depois faz a segunda com a terceira, e aí faz os intervalos e vê qual é a interseção entre os intervalos, igual a gente fazia lá no primeiro ano. E o outro jeito de fazer é ir eliminando os números até chegar a somente o valor de k, como eu ensinei na aula passada. Então, o que eu faço? O último da equação, como se a gente estivesse resolvendo a equação, o último da equação, a gente tira ele primeiro. Então, quem que a gente vai tirar primeiro? O 5, porque ele é o último a passar, que é o que passa, está multiplicando e vai passar dividindo. Então, o primeiro que a gente vai eliminar é o 5, depois a gente vai eliminar o 7, depois a gente vai eliminar o menos 3, ok? Então, lembrando que é sempre fazendo a operação inversa. Então, o 5 está dividindo. Então, para mim eliminar ele, é fazer o quê? Multiplica, faz o inverso. Então, ele está dividindo, multiplica. Então, vai ser, como eu vou multiplicar na parte central, eu tenho que multiplicar tanto na esquerda quanto na direita. Então, vai ser menos 1 vezes 5. Aí, menos 3k mais 7 sobre 5 vezes 5 é menor ou igual que 1 vezes 5. Então, vamos lá. Menos 1 vezes 5 vai dar menos 5. Cancela o 5 com 5, sobra quem? 3k mais 7. Menor ou igual que 1 vezes 5 vai dar 5. Agora eu vou eliminar quem? O 7. Então, eliminar o 7 está fazendo o quê? Está somando. Então, para mim eliminar, eu vou subtrair. Então, eu vou subtrair todos os termos. Então, vai ser menos 5, menos 7. Menor ou igual que menos 3k mais 7, menos 7. Menor ou igual que 5 menos 7. Então, vai dar quem? Menos 5 menos 7 vai dar menos 12. Menor ou igual a, cancela mais 7 com menos 7, sobra menos 3k. Menor ou igual a 5 menos 7 vai dar 2. Outra coisa, o k ele não pode estar negativo, então eu tenho que transformar ele para positivo. Para me transformar ele para positivo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por menos 1. Só que você deve lembrar que toda vez que eu multiplico por menos 1, eu inverto o sinal da desigualdade. Então, nesse caso, como as desigualdades são simultâneas, eu devo inverter toda a igualdade, toda a desigualdade. Então, vai ser quem? Multiplica por menos 1. Então, vai ser quem? Invertendo todo mundo, vai ser quem? O menos 2
vezes menos 1 vai dar 2. Aí tá, inverti lá, menos 3k vezes menos 1 vai dar 3k. E o menos 12 vai dar, menos com menos vai dar mais 12. Então eu inverti toda a desigualdade, né? Então, menos 12 menor ou igual a menos 3k menor ou igual a menos 2. Ele vai, quando eu multiplico por menos 1, ele vai ser 2 menor ou igual a 3k, que é menor ou igual a 12. Agora, para me eliminar o 3, eu vou ter que dividir, porque o 3 está multiplicando. Então, dividindo por 3, eu vou ter 2 dividido para 3, dividido por 3, menor ou igual a 3k dividido para 3, menor ou igual a 12 dividido para 3. Então, vai ficar 2 para 3, vou deixar em fração, menor ou igual a 3 para 3 cancela, sobra k, e 12 para 3 sobra 4. Então, vai ser quem? Eu quero saber quem é o menor valor. O menor valor é 2 sobre 3. Se eu quiser saber o maior valor, é 4. Bom, e com isso nós... Então, para que essa equação exista, então ele tem que ser um número entre 2 sobre 3. Qualquer número entre 2, o k sendo 2 sobre 3, entre 2 sobre 3 e 4, quer dizer que o valor existe, né? Se for um número maior que 4 ou menor que 2 sobre 3, quer dizer que aquele valor não existe, né? Então, com isso nós finalizamos a terceira aula da semana. Espero que vocês se saiam bem nos exercícios. Tchau, fui e até a próxima semana. Beijo!